Olá, amigos, tudo bem? Tudo certo? Que a paz de Jesus esteja conosco novamente nesse dia. Vamos, hoje, como estamos fazendo nos vídeos, trazer um pouco de conhecimento, trazer um pouco do plano maior para nos auxiliar como lidar com o dia a dia aqui na Terra, né? Hoje vai ser sobre inimigos, como se comportar, como nos tratam mal. E quem vai nos ensinar vai ser nosso amado Jesus Cristo, tá? O livro que eu vou tirar dessa história é o livro Contos desta Vida e Doutra Vida, psicografado por Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, tá? Vocês vão ver, o texto é meio um pouquinho longuinho. Eu vou tentar ler o texto inteiro, depois vou dar um complemento no texto, tá? Então, vamos lá? Número 4. Aprendizes e adversários. Jonathan, Jessé e Eliaquim, funcionários do templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no síngelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se de imediato à conversação. Mestre, disse o primeiro, sabemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus. Entusiasmados com as tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus, não obstante as obrigações que nos prendam ao sagrado tabernáculo de Israel. Anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário, exclamou o segundo. Extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, pediu o terceiro, ensina-nos como agir. Jesus meditou alguns instantes e respondeu. Então, até agora, são três trabalhadores do templo do Antigo Testamento, dos judeus, e ouviram falar de Jesus e resolveram ir até ele, alegando que vão servir ele, vão trabalhar com ele, mas no final pede um parecer sobre como se comportar com os inimigos à frente e tudo mais. Então eles esperam a resposta de Jesus para ver se vão realmente seguir, né? Estão botando normalmente a prova, tá? Então vamos ver o que o Jesus vai falar. Primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo, tolerar-lhe as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro, que após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Então, a primeira parte, como se comportar com os inimigos. E Jesus vem nos falar que eles são instrutores. Já viu se um amigo, quando tu tá conversando com um amigo e tudo mais, tu tem a coragem de falar quando ele está errando, se ele está agindo de forma errada, e isso tudo mais? Normalmente os amigos, eles botam um véu, eles não querem ficar de mal com a pessoa. Eles não querem ficar de mal. E às vezes até compactuam com a maldade do ele, às vezes vê eles falando mal e ficam nessa. Então Jesus nos quer falar, por isso que Jesus falou, amai os inimigos. Porque ele vem nos ensinar como? Imagina como é que nós vamos estar num paraíso, só acontece o bem e tudo mais, não tem nada. Como é que nós vamos aprender a evoluir? Como é que nós vamos aprender a ter paciência só com alguém que nos trata mal, né?
como é que nós vamos lidar com a raiva quando pondo um instrutor nos colocando à prova. Então, graças a ele que nós evoluímos. Se não fosse ele, nós não viríamos no planeta Terra. Tá entendendo? Esse é o papel do inimigo. Ele tem a coragem de falar para nós as verdades. Quando tem um inimigo, naquela raiva e tudo mais, ele vai te falar, ó, tu é isso, tu é aquilo, tudo mais. Então a gente tem que estar ligado, porque eles são verdadeiros médicos que nos receitam parecer. Quando que tu vai no médico, o que acontece? Ah, tu tá com isso, aquilo, tu faz isso, mas isso e aquilo. É mais ou menos quando ele nos vem falar. É isso, e a gente tem que estar ligado para entender onde a gente está errando, onde a gente está pecando. A mesma coisa, a gente tem que ter coragem de falar para os nossos filhos, para nossa mulher. É que nem numa empresa tem uma avaliação, né? A avaliação anual, como é que tu tá e tudo mais. Eles te dão um parecer. Nós temos que fazer isso, às vezes sentar, ó filho, o que tu acha do pai? Eu tô pecando em alguma coisa? Tô agindo de uma coisa errada? Tu gostaria que eu fosse diferente? Mesma coisa para a mulher, tem que ter esse feedback de falar toda a verdade, e a gente tem que ter a coragem, a humildade de ouvir e reconhecer onde a gente está errando e tentar mudar, tá? Bom, acabei falando um pouco a mais. Vamos seguir aqui. E aqui ainda ele compara o ferro, né? Que depois de altas temperaturas e batido ele se torna uma coisa bonita, uma coisa moldada. A gente tem que ter essa coisa. Que tem uma frase lá de Chico Xavier que Emmanuel contou para ele. O martelo que dá as marteladas no prego deixa ele o mais firme e mais resistente. Se tu for ver o prego meio mole, com as pancadas que a vida nos faz, nos deixa mais firme, mais forte. Tá. Os visitantes entreolharam-se perplexos. E Jonathan retomou a palavra, perguntando, porque o Antigo Testamento, só um segundo, ele diz assim, ó, o visto que foi dito, o Antigo Testamento diz olho por olho e dente por dente. Tem uma parte que fala assim, ó, amai os vossos amigos e odiarás o vosso inimigo. Tem muita coisa de batalha, os inimigos Deus vai botar embaixo dos teus pés. O Antigo Testamento tem muito essa coisa. E Jesus vem, não, é o contrário, é diferente. Então os visitantes entreolharam-se perplexos e Jonathan retomou a palavra perguntando, Senhor, e se formos injuriados? Daí Jesus vem falar, adotemos o perdão e o silêncio. Disse Jesus, muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Então as pessoas que falam mal de nós e deixam a gente com raiva, como é que acontece? E ele vem falar, a gente tem que ter o perdão e o silêncio. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Tem muita gente que às vezes nos tratam mal, falam mal. Tu pode ver as pessoas no dia a dia que estão sempre mal-humoradas, respondem mal. Mas se tu for perceber lá no fundo, saber o porquê que ele está agindo assim, deve ter um motivo ali. Daí tu vai transformar o inimigo para o bem. Como é que tu transforma? Tu fazendo bem. Deixa ele e uma hora quando tu precisar de alguém e tu ajudar, vai tudo mudar. E quando eu descobri o porquê, eu tinha um amigo, eu fiz isso na palestra do Amai os Inimigos que eu fiz, tá no canal no YouTube. Eu tinha um amigo ali na empresa que ele tinha essa mania de responder todo mundo, grosso, e começou todo mundo a gerar uma inimizade com ele, até eu, no meu ego, no meu orgulho, me senti ofendido e também estava aderindo a isso. E uma hora a gente estava vendendo os ingressos para ajudar ali na casa de amparo, e de todos meus amigos, ninguém comprou. E adivinha quem foi o único que comprou? Foi ele. E daí aquilo lá me sacudiu, né?
Daí ele explicou, eu tenho vários problemas de saúde, fiz cirurgia, então às vezes fica com mau humor por causa das dores e tudo mais, depois a gente conversou. Então, essa que é a moral, sabe? Por isso que Jesus falou dos inimigos, sempre fazer o contrário. Se alguém te bater na tua face, oferece-lhe a outra. Se alguém forçar a andar 1 quilômetro, soldado, ande 2. Se alguém roubar tua capa, dê a túnica. Se tu ficar na mesma energia de brigar e raiva, os dois vão sair perdendo. Tu tem que esperar o outro se acalmar, e daí para poder conversar, e daí se entender. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Vamos voltar? E se formos perseguidos? Indagou José. Utilizemos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que acolhe. Como é que é a passagem de Jesus? Amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que os fazem mal, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então a gente tem que ser sempre a oração, tentar sempre fazer o bem para essa pessoa, uma hora para ela despertar e orando para ela poder cair em si, né? Mestre, agora vai ser mais difícil. E se nos baterem, esmurrarem? Interrogou Elaquim. Que fazer se a violência nos avilta e confunde? Vamos ver o que Jesus vai falar? Ainda assim, esclareceu o brando interpelado, a paz íntima deve ser nosso asilo, e o amor fraterno a nossa atitude, porquanto quem procura se viciar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. O que ele fala aqui? Quando alguém chegou ao ponto de bater e brigar, ela já se perdeu toda a razão, né? Ela já está saindo do... A gente começa a conversar, começa a gritar, e quando vê já está brigando, está passando por níveis, e a próxima passagem é a morte. Se a pessoa pudesse se ver naquele instante, ela ia se sentir envergonhada de como ela está se fazendo papel de ridículo. Tem uma passagem de Emmanuel, agora eu esqueci qual que é o livro, que ele fala bem assim sobre essa coisa de agredir. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Então, quando ele chega nesse nível, o seu espírito, a sua energia ele já perdeu, o que ele podia tentar, ele já perdeu ali. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. Ele já, quando está fora de si, tentou gritar e não aceita, é pior que criança, então ele acaba saindo, não agredindo. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Então a única forma é não sair no soco também. Não, oferece a outra face. Tu não apaga fogo com fogo, tu apaga fogo com água. Qual a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. É sempre ao contrário, o bem e o mal. É ao contrário. Se sair na mesma energia, vai sair só briga. Então essa parte ela é bem interessante. Voltando então. Senhor, insistiu Jonathan, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia e à perversidade quando falam mal da gente? O Cristo sorriu e precisou. Tem até uma passagem do Evangelho, né,
que Jesus estava conversando e daqui a pouco os dois murmuraram e falaram, mas esse não é o filho de José, filho de Maria, irmão de... Daí Jesus olha ao redor e fala assim, não murmureis entre vós. A gente não pode falar mal atrás dos outros, é feio isso aí, não se deve fazer. O Cristo sorriu e precisou. O maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição de verme, olha só o que ele fala, que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno, que lhe flagelam a vida, e o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tecem para os outros. O perdão é a única resposta que merece, porque tão bastante desditosos por si mesmo. Então, viu? Se alguém que está escutando o vídeo fala mal uns dos outros, é a coisa mais feia. Esses tempos veio uma pessoa aqui, vou entrar em detalhes quem, e fala pelos cotovelos. O problema é que fala muito que acaba uma hora falando coisa errada, né? E veio de novo falar mal de uma outra pessoa que é conhecida de nós. E me deu vontade na hora, que nem foi falar dos inimigos, só que é uma pessoa que eu não pude... e de falar para ela, mas essa pessoa que tu sempre seguida fala mal, ela nunca falou mal de ti nenhuma vez. É feio isso aí. É que nem quem fala mal tá destilando veneno para si mesmo. É que nem quando tu aponta uma arma, tu aponta uma, mas tem 3 virados para ti. Tá entendendo? A gente nunca pode falar mal. Tu tá jogando veneno, é que nem se fosse uma copa, tá destilando e todo mundo ao redor tá vendo isso. E se tu fala mal de alguém, com certeza, quando tu sair, essa pessoa vai lá falar mal de ti. Então tem que tentar evitar essas falácias mal. Ó, tem uma outra passagem do Emmanuel, de novo, né, que é o Guia Espiritual de Chico Xavier, que agora eu não lembro qual é o livro que ele fala, mas ele fala assim, ó, falar mal na legítima significação será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Então, quem fala mal não é cooperador de Deus. E tu quer ver se uma pessoa evoluída ali já vê, fala mal de alguém? Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão ao passo de grandes desventuras íntimas. Então, deu para entender um pouco quem fala mal. É horrível, não faz bem. Se onde nós estamos fazendo isso, tentar evitar, tá? Daí, voltando aqui ao texto, e que reação assumir perante os que perseguem, falando de novo sobre perseguição. Inquiriu José preocupado. Quem persegue os semelhantes tem um espírito em densas trevas, e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arruinando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. Tem até uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo que diz assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas, todos os grandes emissários, Jesus, o Espiritismo, foi tudo perseguido, porque o atual certo estava sendo questionado e estava mudando para o novo, evoluir, então não é fácil. Então aqui está falando, bem-aventurados sois quando injuriarem e vos perseguirem, falando todo mal contra vós por minha causa. Bom, Jesus falou, né? Bom, voltando ao texto novamente. E que punição reservar aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Perguntou Eliaquim, espantado.
Tá repetindo novamente, quando nos baterem, tá inconformado ainda, né? Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e fazem sangrar o peito. Então ele tá querendo, ele dá um ênfase, tá aumentando ainda mais o peso. Então olha que bonito Jesus fala. Quem golpeia pela espada será golpeado. Também até quem reine o amor puro na terra. Explicou o mestre, sem pestanejar. Sem pestanejar. Quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso, que devemos corrigir com a reclusão e com tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. Tem a passagem do Evangelho de Jesus Cristo, quando os soldados vieram junto com Judas pegar Jesus, e quando Jesus estende a mão, sou eu, quando foram prender Jesus, o apóstolo Pedro pegou uma espada e arrancou a orelha de um dos soldados. Jesus se virou bem revoltado com ele, embainha a tua espada, porque quem fere pela espada há de ser ferido. Quem faz isso, quem responde com a agressão, isso está tendo como o homem velho antigamente, que tinha o ponto de honra, tu não podia falar nada e que te desafiava para o duelo. E daí o que vai acontecer? Vai se repetir as reencarnações até tu aprender que não é com agressividade, não é matando que vai resolver a tal da vingança. Não, é fazendo bem, sempre ao contrário, é sempre ao contrário. Por isso que Jesus pregou tanto o perdão e amar os inimigos e não fazer o bem, praticar caridade. Porque ele se preocupou com a nossa evolução, para a gente poder evoluir. Só fazendo isso. Deixar de ser orgulhoso, ego e querer sempre responder com violência. Tem uma parte de novo o Emmanuel, né? Emmanuel nos explicando, ele fala assim, em um dos livros dele, em nosso aprendizado cristão, lembremos da palavra do Senhor, embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Fazamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que faça em nós o reinado de luz. Nós temos que se preocupar com o combate que há em nós. Não há inimigo não confrontado tende a florescer. Quais que são os seus inimigos? Seus inimigos, na verdade, estão dentro de nós. A raiva, o ódio, o orgulho, o egoísmo. Isso que nós temos que combater, o bom combate. Não contra o próximo. A pessoa não tem o poder. A pessoa que te irrita e te deixa brabo ou querendo se irar, ela não tem o poder de te deixar com raiva e tudo mais. É tu que escolhe se fica com raiva, com ódio. Ninguém deu esse poder à pessoa. A gente aprende a lidando com isso. Deu para entender? Voltando ao texto. Espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou. É imperioso, Jesus falando, é imperioso saibamos amar e educar. Aqui é o resumo e explicação agora de Jesus. É imperioso sabermos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação, espero que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. A vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Nesse ter fim. Então, aqui, essa parte foi interessante, que ele fala que a vítima auxilia o verdugo. Cara, quem quiser assistir a série, é muito legal, é uma série muito legal. Se tu acha que tua vida tá ruim e tudo mais, tá nessa coisa, assiste Human,
que é Humano em inglês. Tem 1, 2, 3, tem 3 temporadas, não sei. Conta a história de cada um ao redor do mundo, contando as provações, as dificuldades que passaram e tudo mais. E nisso tem uma parte muito bonita, até botei na minha playlist de inimigos, que é, agora eu não estou muito recordado, mas um cara matou a própria filha. Não, um cara matou a própria mulher. Ele tinha mania de sempre bater nela, ia indo, e uma hora ele sentia prazer, sentia alegria em fazer isso. E numa dessa ele bateu tanto que acabou matando ela. E nisso, na cabeça dele, se criou assim. Porque quando ele era criança, o pai dele batia muito nele. E ele acabou, a gente só dá aquilo que recebe. E ele só foi mudar, se melhorar, quando a própria sogra dele era a única que vinha visitar ele, falando que tinha perdoado, que não sei o que lá, e sempre conversava com ele. É bem emocionante o vídeo, e ali conta sobre isso, tá? E o que Jesus falou? Quando os judeus, enfim, estavam reclamando, ele come com os publicanos, com gente de má fé e tudo mais. E daí Jesus se vira e fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para os justos, os bons, eu vim para os pecadores, a fim de que possam se arrepender dos seus pecados. Então Jesus vem para nos ensinar a nós, a quem está agindo errado, a quem está, que é os pecadores, a fim de que possam se arrepender dos seus pecados. O mestre pediu alguns instantes. Nesse interfim, uma criança doente chorou em alta voz, num aposento contíguo. O mestre pediu alguns instantes de espera e saiu para socorrê-la. E ao regressar, debalde buscou a presença dos aprendizes, fervorosos e entusiastas. Na sala modesta de Pedro não havia ninguém. Então, quer dizer, nisso, na Bíblia não diz muito, mas nos outros livros espirituais aí que vêm do plano espiritual através das mãos de Chico Xavier, conta que a maioria se reuniu na casa de Pedro. Então estavam ali no final do dia, contavam sempre uma história, e isso aconteceu um choro. Então Jesus foi lá socorrer a criança, e quando voltou, os que estavam querendo seguir Jesus depois de tudo isso saíram. Eles não estavam prontos para aquela verdade, era demais. Os judeus não aceitavam esse amor aos inimigos. Eles tinham sempre aquela coisa: nós somos o povo escolhido de Deus, nós vamos reinar com força e tudo mais. Mas não, Jesus se levou tanto pela sua renúncia à violência. O que fez ele tão grande foi isso. Os grandes romanos, o César e tudo mais, eles foram grandes, mas hoje poucos contam deles. Quem ganhou mais fama foi Jesus, porque ele não fez nada de errado, mesmo assim bateram nele, cuspiram nele, tiraram as roupas, esbofetearam ele, trataram ele como criminoso e crucificaram ele entre 2 ladrões, e mesmo assim ele não fez uma reação contra. E ainda no final falou: perdoai Deus, porque eles não sabem o que fazem. Ele teve amor até o final. Então não adianta a gente ficar discutindo, brigando, se raivando, se humilhando. Jesus mesmo falou: não tenham medo do que mata o corpo, mas não pode matar a sua alma. A gente tem que ser convicto em trabalhar para o bem, até o final, tá? Então, gente, acho que é mais ou menos isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É mais um vídeo, eu vou fazer mais. E que a espiritualidade maior continue nos abençoando, nos ensinando a lidar com as pessoas, a esses ensinamentos sagrados. E é isso aí, tá? Quem puder ajudar contribuindo, a compartilhar, se inscrevendo, dando like no canal, estará ajudando a divulgação da doutrina espírita, da Boa Nova de Jesus, tá? Então é isso aí. Namastê, paz e bem, e até a próxima. Valeu!